Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra levar filha para entrevista secreta. A cidade de São Paulo pulsava com sua rotina frenética. Carros buzinando, pessoas correndo, o cheiro do pão fresco das padarias se misturando ao aroma do asfalto quente do sol. E ali, no meio desse caos, Paulo, um bilionário de sucesso, observava a movimentação do seu escritório luxuoso em um dos andares mais altos de um arranha-céu na Avenida Paulista. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: iates, viagens pelo mundo e uma agenda repleta de compromissos. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que seus olhos iam presenciar. Ao descer para almoçar, algo na esquina chamou sua atenção. Uma mulher negra, com traços marcantes de força e dignidade, segurava a mão de uma menina de 10 anos. Era Mara. E aquela cena se desenhava como um quadro que lhe arrasava o coração. O olhar cheio de determinação que ela lançava para a filha era inegável, como se cada passo que davam na calçada cime. Um enigma. Ele ficou estático, observando. Mara ajeitava os cabelos da filha com um cuidado que só uma mãe pode ter. A cidade vibrou ao fundo, mas para Paulo é como se tudo tivesse parado. O ato de Mara segurando a filha o fez lembrar da sua mãe, que é uma mulher que também lutava sozinha, levando comidas ao lar depois de arar a terra apenas por algumas moedas. Uma onda de nostalgia e compaixão o atingiu, e ele se viu perdido em pensamentos. Suas prioridades sempre foram o dinheiro e o sucesso, mas naquele momento ele se questionou. Onde estava a verdadeira riqueza? O que significava pertencimento para ele? Sem pensar duas vezes, Paulo decidiu se envolver. Ele iniciou um contato com a equipe do programa de reabilitação que Ana iria ao meio da pressão. Um programa que poderia assegurar um futuro melhor para a menina. A cada conversa que teve, no entanto, ele percebeu que a vida de Mara e Ana era cheia de segredos. Um passado complicado que sussurrava entre as paredes de si. Paulo se perguntava como poderia proteger o que estava construindo enquanto tentava entender essa nova realidade que o envolvia. E havia ainda aquela revelação que o seguia como uma sombra. Ana poderia ser, na verdade, sua irmã perdida, separada na infância, um mistério que mudaria tudo. A tensão aumentava. Paulo se via à beira de um abismo, consciente de que essa nova história o desafiava a conciliar dois mundos que pareciam tão distantes. O olhar profundo de Mara o segurava, e ele sabia que não poderia mais se voltar. Cada passo à frente poderia levá-lo a descobrir não apenas o passado, mas um futuro que ele jamais imaginou. O universo das possibilidades estava em jogo, e o que ocorreria quando a verdade finalmente emergisse? Essa era a pergunta que o atormentava, enquanto as ruas continuavam a vibrar ao redor dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhos de Paulo estavam fixos em Mariana. A tensão no ar é palpável. Uma possibilidade de mudar seu destino pairava sobre ele, mas tudo isso poderia se desfazer em frações de segundo. Quando Mara puxou Ana pela mão e começou a caminhar, um telefone na bolsa de Paulo vibrou. Ele olhou rapidamente, mas a imagem das duas mulheres na esquina era mais forte do que qualquer mensagem. Foi quando, subitamente, um grito cortou o ar. Parem! O que vocês estão fazendo? A voz alta e autoritária de um homem ecoou. Paulo virou a cabeça e viu um grupo de policiais se aproximando. O homem que gritou parecia ser um oficial, e seu tom estava carregado de hostilidade. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados de medo. Mara imediatamente se agachou, protegendo a filha com seu corpo, enquanto olhava para a cena com desespero. Por favor, não. Ela suplicava, os braços tremendo ao redor de Ana.
A multidão começou a se aglomerar, alguns olhando com curiosidade, outros murmurando desaprovação. O coração de Paulo acelerou. O que estava acontecendo? O oficial se aproximou, tirando uma folha de papel do bolso. A tensão aumentou enquanto ele apontava para Mara. Você está sendo procurada. Tem várias acusações contra você. O choque na cara de Paulo era visível. Ele não sabia nada sobre isso. A mãe guerreira e digna estava sendo chamada de fugitiva. Mara olhou para Paulo com um olhar que dizia tudo: desespero, medo, culpa. Uma fração de segundo antes, ele queria ajudar, mas agora era um abismo de incerteza. Ana começou a chorar, suas lágrimas escorrendo como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E então, em meio ao caos, Paulo decidiu agir. Ele se adiantou. Espere, eu posso ajudar. Sua voz foi firme, mesmo que sua mente estivesse em frangalhos. Ele nunca tinha se colocado em uma posição de vulnerabilidade assim. Dê-me um momento, gritou, mirando o oficial. O policial hesitou, vendo um bilionário conhecido se envolver na situação. A multidão também parou para ouvir. Paulo respirou fundo e prosseguiu. Mara não é quem você pensa que é. Ela. Apenas nesse momento, uma pequena brisa trouxe um sussurro de uma verdade antiga. Ela é minha irmã. A declaração saiu de sua boca antes do raciocínio se alinhar. Todos se viraram para ele, a incredulidade bailando nos olhares. O que ele tinha acabado de dizer? A revelação ficou suspensa no ar. Ele não sabia se falava a verdade ou uma loucura. O quê? Por que ele pensou nisso? Não era um complô? Uma jogada? O que estava acontecendo com sua mente? O policial piscou, confuso. Paulo sentiu o peso da responsabilidade apertar seu peito. A multidão murmurou. Palavras desconexas cortando a tensão. Você é maluco. Alguém disse. Isso não faz sentido. Outro gritou. Mas a primeira declaração já estava feita. Mara olhou para Paulo, o medo ainda cravado em seu rosto, mas agora havia algo mais, uma mistura de esperança e desconfiança. Os olhos dela refletiam um universo de memórias que ele nunca tinha conhecido. Tudo o que ele pensava saber sobre sua origem e seu passado agora estava se dissolvendo, emaranhado em novas possibilidades. O futuro estava em questão. E ele não tinha certeza de nada. O policial continuou a olhar para eles, a pressão aumentando lentamente. O que aconteceria a seguir? E se toda a história de Paulo sobre família, amor e pertencimento estivesse prestes a ser destruída? A vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, e Paulo se perguntava: como seria a verdade quando finalmente se revelasse? As ruas continuavam a pulsar ao redor deles, mas aquele momento mudaria tudo. E cada passo poderia levá-los mais fundo em um mistério que desafiava seu entendimento do que. Os olhos de Paulo estavam fixos em Mara e Ana. A tensão no ar era palpável. O oficial ainda processava a declaração inesperada, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam como um zumbido na cabeça de Paulo. Ele sentiu seu coração acelerar. Será que estava sendo audacioso demais? O que ele havia feito? Então, do meio da aglomeração, uma mulher surgiu, o rosto pálido e determinado. Era Laia, uma antiga funcionária da família de Paulo, que havia desaparecido anos atrás. Paulo, pare com isso! Ela gritou adiantando-se, cercada de olhares surpresos. Você não sabe o que está dizendo. A multidão hesitou em estado de choque. Mara olhou para Laura, seus olhos cheios de confusão e terror. Ana agarrou a mão da mãe, apertando-a com força, enquanto as lágrimas continuavam a cair. Paulo não sabia o que pensar. Como Laura sabia sobre Mara? Ela não pode ser sua irmã, Paulo. Laura continuou, respirando pesado. Ela não é da sua família. Você não entende a gravidade disso. Paulo se sentiu despedaçado. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Agora o nó na garganta já doía.
Ele se virou para Mara, que olhava com desespero, como se estivesse à beira de se perder. Mara. O que está acontecendo? Eu não sei. Ela respondeu, sua voz trêmula, o desespero moldando cada palavra. Estou tentando proteger minha filha. Laura se aproximou ainda mais. A verdade sobre você e Mara não é o que você imagina, Paulo. Muita coisa ficou escondida. Um senso crescente de urgência encheu o ar. Paulo se virou para Laura, os olhos demandando respostas. Respira. Diga-me de uma vez. Laura hesitou, mas então as palavras escaparam como uma avalanche. Mara é parte de uma história maior. Ela não é simplesmente uma mendiga. Você pode descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras. E Ana, uma pausa. Ela está envolvida em algo que você não entende. Os rostos na multidão estavam assustados, cada um tentando captar a importância das revelações que se desenrolavam. O clima tornou-se elétrico, e Paulo podia ouvir os risos abafados e os sussurros sinistros. Seu mundo estava desmoronando. Ele olhou para a mãe e a filha novamente. O objetivo de ajudar, de construir uma conexão, se tornava uma rede de segredos que o engoliam. Eu não posso, Paulo balbuciou, a mente assoberbada. Ele mal conseguia organizar seus pensamentos, e Laura continuava. Ana pode estar em perigo real. Não é só uma questão de ajudar uma estranha. Mara olhou para Laura, a ansiedade crescendo, e Paulo também. Perigo? Ecoou ele. A sensação de que o piso sob seus pés estava se dissolvendo. As palavras de Laura ecoaram em sua cabeça, cada uma se transformando em um eco monstruoso. Sim, perigo, Laura exclamou. A vida de Ana está em risco, e você não pode se envolver nesse jogo cruel. Tem forças que não podemos ver. Eu não posso deixar você cair nessa armadilha. Paulo se sentia trancafiado em um labirinto. Ele balançou a cabeça, sem saber em quem confiar. A revelação de que sua vida estava tecida com os fios do destino delas o deixou sem chão. Um carro preto veio em alta velocidade, os pneus gritando no asfalto quente. A multidão se dispersou instantaneamente com barulho. As pessoas em pânico começaram a correr. Paulo sentiu um medo repentino. O que estava acontecendo? Ele virou-se para Laura, que estava prestes a dizer mais, mas um grito cortou o caos. Saia da frente! Uma voz masculina gritou. Um grupo de homens, vestidos de forma tática, saltou do carro, prontos para agir. O horror tomou conta do rosto de Mara, que agarrou Ana com mais força, enquanto o pânico se espalhava como fogo nas palhas secas. Não! Gritou Paulo, avançando na direção das duas. Mas ele foi contido, os homens bloqueando seu caminho. Mara! Ana! Sua voz ecoou impotente em meio à multidão confusa. Nesse instante, Ana derrubou o que parecia ser um cordão, que rolou pelo chão, reluzindo ao sol. Um objeto que brilhou como um símbolo de algo que nem ele compreendia. No último segundo, o tempo pareceu parar diante dos olhos de Paulo, enquanto o horror perfurava seu peito. E enquanto ele olhava para o cordão, horrorizado, sua mente aceitou o que seus sentimentos tentavam explicar. O talismã é a chave do segredo que poderia mudar tudo. Uma reviravolta profunda estava prestes a desvelar-se, e a verdade do que realmente conecta todos eles estava prestes a emergir em meio ao caos. Os olhos de Paulo estavam fixos em Mara e Ana. A tensão no ar era palpável, mas a confusão estava apenas começando. O oficial ainda processava a declaração inesperada, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam como um zumbido na cabeça de Paulo. Ele sentiu seu coração acelerar. Será que estava sendo audacioso demais? O que ele havia feito? Era Laura, uma antiga funcionária da família de Paulo, que havia desaparecido anos atrás. Paulo, pare com isso! Ela gritou, adiantando-se, cercada de olhares surpresos. Você não sabe o que está dizendo. A multidão hesitou, em estado de choque.
Mara olhou para Laura, seus olhos cheios de confusão e terror. Ana agarrou a mão da mãe, apertando-a com força, enquanto as lágrimas continuavam a cair. Paulo não sabia o que pensar. Como Laura sabia sobre Mara? Ela não pode ser sua irmã, Paulo. Laura continuou, respirando pesado. Ela não é da sua família. Você não entende a gravidade disso. Paulo se sentiu despedaçado. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Agora, o nó na garganta já doía. Ele se virou para Mara, que olhava com desespero, como se estivesse à beira de se perder. Mara, o que está acontecendo? Eu não sei, ela respondeu, sua voz trêmula, o desespero moldando cada palavra. Estou tentando proteger minha filha. Laura se aproximou ainda mais. A verdade sobre você e Mara não é o que você imagina, Paulo. Muita coisa ficou escondida. Um senso crescente de urgência encheu o ar. Paulo se virou para Laura, os olhos demandando respostas. Respira, diga-me de uma vez. Laura hesitou, mas então as palavras escaparam como uma avalanche. Mara é parte de uma história maior. Ela não é simplesmente uma mendiga. Você pode descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras. E Ana, uma pausa. Ela está envolvida em algo que você não entende. Os rostos na multidão estavam assustados, cada um tentando captar a importância das revelações que se desenrolavam. O clima tornou-se elétrico, e Paulo podia ouvir os risos abafados e os sussurros sinistros. Seu mundo estava desmoronando. Ele olhou para a mãe e a filha novamente. O objetivo de ajudar, de construir uma conexão, se tornava uma rede de segredos que o engolia. Eu não posso, Paulo balbuciou, a mente assoberbada. Ele mal conseguia organizar seus pensamentos, e Laura continuava. Ana pode estar em perigo real. Não é só uma questão de ajudar uma estranha. Mara olhou para Laura, a ansiedade crescendo, e Paulo também. Perigo? Ecoou ele. A sensação de que o piso sob seus pés estava se dissolvendo. As palavras de Laura ecoaram em sua cabeça, cada uma se transformando em um eco monstruoso. Sim, perigo, Laura exclamou. A vida de Ana está em risco, e você não pode se envolver nesse jogo cruel. Tem forças que não podemos ver. Eu não posso deixar você cair nessa armadilha. Paulo se sentia trancafiado em um labirinto. Ele balançou a cabeça, sem saber em quem confiar. A revelação de que sua vida estava tecida com os fios do destino delas o deixou sem chão. Um carro preto veio em alta velocidade, os pneus gritando no asfalto quente. A multidão se dispersou instantaneamente com o barulho. As pessoas em pânico começaram a correr. Paulo sentiu um medo repentino. O que estava acontecendo? Ele virou-se para Laura, que estava prestes a dizer mais, mas um grito cortou o caos. Saia da frente! Uma voz masculina gritou. Um grupo de homens, vestidos de forma tática, saltou do carro, prontos para agir. O horror tomou conta do rosto de Mara, que agarrou Ana com mais força, enquanto o pânico se espalhava como fogo nas palhas secas. Não! Gritou Paulo, avançando na direção das duas. Mas ele foi contido, os homens bloqueando seu caminho. Mara! Ana! Sua voz ecoou, impotente em meio à multidão confusa. Nesse instante, Ana derrubou o que parecia ser um cordão, que rolou pelo chão, reluzindo ao sol. Um objeto que brilhou como um símbolo de algo que nem ele compreendia. No último segundo, o tempo pareceu parar diante dos olhos de Paulo, enquanto o horror perfurava seu peito. E enquanto ele olhava para o cordão, horrorizado, sua mente aceitou o que seus sentimentos tentavam explicar. O talismã era um artefato que pertencia à sua mãe, um símbolo que remetia a uma organização secreta que havia sido perseguida por décadas. O coração de Paulo disparou ao conectar as peças. As palavras de Laura reverberam. Nesse momento, um dos homens táticos se aproximou, sua presença ameaçadora silenciosa. Ele apontou para Ana e disse: temos que levá-la, Paulo. Ela não é simplesmente uma criança. Um frio na barriga fez Paulo hesitar. Ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desafiado.
Como ele poderia proteger Ana e Mara sem entender a verdade? E o que era essa organização secreta? A multiplicidade de segredos estava se desenrolando como um novelo em suas mãos. Não, você não pode, ele gritou, mas sua voz se perdeu no clamor da multidão em fuga. Uma onda de incerteza e medo o envolveu, enquanto Mara se afastava. Os olhos de desespero eram um reflexo do que estava acontecendo. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Com o mundo parecendo desmoronar ao seu redor, Paulo se viu em um caminho sem saída, um abismo de confusão e revelações. Cada movimento poderia levá-lo a um novo destino, e a única certeza que restava era: a verdade estava se aproximando em May. Quem era realmente Ana? E como esses fios da vida estavam entrelaçados em um destino que ele mal podia compreender. A pressão aumentava e ele sabia que o desfecho estava prestes a chegar. Mas a que custo? O carro preto parou em meio ao tumulto, gerando um estrondo que parecia ecoar na alma de Paulo. Ele estava paralisado pela confusão, a adrenalina bombardeando seu corpo. Os homens táticos saíram rapidamente, seus rostos sérios, armados e determinados. Mara se encolheu, segurando Ana como se pudesse protegê-la apenas com seu amor. Paulo gritou, mas a voz se perdeu na cacofonia da multidão. Então, em meio ao caos, tudo pareceu desacelerar. Um homem avançou, passando a mão na orelha e falando com alguém pelo rádio. Paulo se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. O que estavam fazendo ali? O que queriam de Anita? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais olhou diretamente para Paulo, seu olhar carregado de tensão. Você é Paulo Gonçalves, certo? Ele respirou fundo. Você precisa ir conosco. Com vocês? Paulo estava em choque, balançando a cabeça. Por que eu? O que está acontecendo? Ele não entendia. Ele só queria ajudar Mara e Ana. Sua vida tinha se transformado em uma montanha-russa de emoções. E agora, ele estava sendo puxado para mais fundo nesse abismo. O homem do rádio respondeu, sua voz firme, mas baixa. Você não tem ideia do que está acontecendo, Paulo. Escolha uma, venha ou vá para sua casa e esqueça tudo isso. A decisão é sua, mas temos apenas alguns minutos. Foi então que uma figura conhecida surgiu na multidão. Era Laura, com o semblante pálido, mas determinado. Paulo, não vá com eles, gritou, sua voz destacando entre os murmúrios. Mas não era apenas uma advertência. Seu olhar carregava uma urgência que fez o coração de Paulo disparar. O que ela sabia que ele não sabia? Laura, o que está acontecendo? A pergunta saiu num impulso, sua mente girando entre a confusão e o medo. Ela deu um passo à frente, parecendo ofegante. Eu não tenho muito tempo para explicar. Mas, Laura tropeçou nas palavras. Ana não é quem você pensa que é. Ela está no meio de algo que envolve sua família, Paulo. Você pode ser a única esperança dela. O frio que percorria a espinha de Paulo se intensificou. O que você quer dizer? O que você sabe sobre Ana? Foi quando o oficial hesitou, os olhos refletindo um misto de empatia e tensão. Precisamos que você mantenha tudo isso em sigilo. Não envolva ninguém. O que estamos lidando não é um simples caso, é algo maior. Paulo estendeu a mão para Laura, sua mente girando como uma roda descontrolada. Ele queria acreditar na mulher que havia trabalhado para sua família. Mas as revelações estavam pesadas demais. Laura, você precisa me dizer a verdade. Ela olhou nos olhos de Paulo, sua expressão cheia de uma tristeza profunda. Ana é sua filha, Paulo. Sua filha e Mara a sua mãe. As palavras cortaram como uma faca. O que ela disse parecia um verdadeiro pesadelo. A multidão ao redor parecia sumir, e ele sentiu seu mundo se desfazer, seu coração disparado. Não pode ser. Ele encarou Mara, que estava em choque, uma expressão de amor e pavor em seu rosto. Isso não pode ser verdade. É verdade, Laura insistiu, sua voz firme. Mara foi forçada a deixá-los. Sua vida estava em perigo,
E eu não pude fazer nada. Formamos uma equipe de proteção, mas o tempo todo Ana foi feita refém. A realidade despedaçou todas as certezas que Paulo tinha. Ele agora estava no centro de um jogo, com vidas em risco e segredos que estavam enterrados há muito tempo. O peso das palavras de Laura o esmagou. O que isso significava para ele, para Mara, para Ana? Uma bomba estava prestes a explodir, mas antes que ele pudesse processar tudo, o homem tático se aproximou novamente. Precisamos de uma resposta. Paulo, a escolha é sua. Ele olhou para Mara, a mãe de sua filha, e então para Laura, a mulher que parecia ter a chave de tantas respostas. Ele estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. Poderia ele realmente levar uma vida que lhe foi roubada em um passado que nem sabia existir? As ruas pulsavam ao redor dele, mas tudo o que ouvia agora era o eco da verdade que estava prestes a desabrochar. O que realmente aconteceria a seguir? O carro preto parou em meio ao tumulto, gerando um estrondo que parecia. Os homens táticos saíram rapidamente, seus rostos sérios, armados e determinados. Mara se encolheu, segurando Ana, como se pudesse protegê-la apenas com seu amor. Paulo gritou, mas a voz se perdeu na cacofonia da multidão. Então, em meio ao caos, tudo pareceu desacelerar. Um homem avançou, passando a mão na orelha e falando com alguém pelo rádio. Paulo se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. O que estavam fazendo ali? O que queriam de Ana? Surgiu um silêncio abrupto quando o homem saiu do carro e olhou diretamente para ele. Paulo Gonçalves, precisamos que você venha conosco. Com vocês? Paulo estava em estado de choque, balançando a cabeça. Por que eu? O que está acontecendo? Ele não entendia. Ele só queria ajudar Mara e Ana. Sua vida havia se transformado em uma montanha-russa de emoções. E agora ele estava sendo puxado para mais profundo nesse abismo. Laura surgiu na multidão, com um semblante pálido e determinado. Paulo, não vá com eles, gritou, sua voz se destacando entre os murmúrios. Seu olhar exibia uma urgência que fez o coração de Paulo disparar. O que ela sabia que ele não sabia? Laura, o que está acontecendo? A pergunta saiu numa explosão de desespero. Ela balbuciou as palavras antes que um esbaforido e abalado Paulo conseguisse processá-las. Ana não é quem você pensa que é. Ela está no meio de algo que envolve sua família, Paulo. Você pode ser a única esperança dela. O frio que percorria a espinha de Paulo se intensificou. O que você quer dizer? O que você sabe sobre Ana? O oficial hesitou, os olhos refletindo um misto de empatia e tensão. Precisamos que você mantenha tudo isso em sigilo. O que estamos lidando não é um simples caso, é algo maior. Paulo estendeu a mão para Laura, sua mente girando como uma roda descontrolada. Diga-me a verdade. Ela olhou profundamente nos olhos dele, a tristeza escorrendo de seu olhar. É a sua filha, Paulo. Sua filha Aimara, a sua mãe. As palavras cortaram como uma faca. O que ela disse parecia um verdadeiro pesadelo. Os rostos ao redor pareciam sumir, e Paulo sentiu seu mundo se desfazer. Não pode ser. Ele encarou Mara, que estava em choque, uma expressão de amor e pavor em seu rosto. Isso não pode ser verdade. É verdade, Laura insistiu, sua voz firme. Mara foi forçada a deixá-los. Sua vida estava em perigo. O peso das palavras de Laura o esmagou. Ele agora estava no centro de um jogo, com vidas em risco e segredos que estavam enterrados. Eu não posso, Paulo balbuciou, a mente assoberbada. Ele mal conseguia organizar seus pensamentos. E foi então que, numa fração de segundo, um sussurro cortou o ar. Paulo, a verdade sobre a menina não é só isso. Todos se viraram e viram uma figura alta e magra aparecer, a pele escura brilhando sob a luz do sol. Era uma mulher com um olhar intenso que parecia atravessar a alma de Paulo. Ele nunca a viu antes, mas havia algo no jeito que ela se comportava, como se estivesse carregando uma enorme carga. Você não conhece a verdadeira razão do que aconteceu, Paulo. Sua voz grave ressoou. Quem é você? A pergunta saiu quase em um grito. O pânico aumentava,
e o ar parecia pesado. Sou Vitória, e estou aqui para te avisar, ela disse, seus olhos escaneando a multidão. Amanhã, tudo pode mudar. Há mais em jogo do que você imagina. Antes que alguém pudesse intervir, uma explosão estourou do outro lado da rua. O som ensurdecedor e o impacto lançaram Paulo para trás, e a multidão se desfez em caos. Quando Paulo conseguiu se levantar, tudo estava nublado. Os homens táticos estavam em alerta total, e ele viu Mara e Ana sendo levadas, enquanto a figura de Vitória desaparecia na confusão. Aquela explosão tinha mudado tudo. Ele olhou ao redor, um nó na garganta, enquanto tentava entender. As revelações tinham alterado o cenário de uma forma inimaginável. Agora, as ruas pulsavam com um ritmo frenético, e Paulo estava prestes a descobrir que a verdade de sua vida ia muito além do que ele poderia ter imaginado. Uma nova realidade o aguardava, repleta de perigos que nem ele podia prever. E o que aconteceria a seguir? Ele não tinha certeza, mas sabia que a partir daquele momento nada seria mais como antes. O carro preto parou em meio ao tumulto, gerando um estrondo que parecia ecoar na alma de Paulo. Ele estava paralisado pela confusão, a adrenalina bombardeando seu corpo. Os homens táticos saíram rapidamente, seus rostos sérios, armados e determinados. Mara se encolheu, segurando Ana como se pudesse protegê-la apenas com seu amor. Um homem avançou, passando a mão na orelha e falando com alguém pelo rádio. Paulo se sentiu como se estivesse preso a um pesadelo. O que estavam fazendo ali? O que teriam de Ana? Surgiu um silêncio abrupto, quando o homem saiu do carro e olhou diretamente para ele. Paulo Gonçalves, precisamos que você venha conosco. Com vocês? Paulo estava em estado de choque, balançando a cabeça. Por que eu? O que está acontecendo? Ele não entendia. Ele só queria ajudar Mara e Ana. Sua vida havia se transformado em uma montanha-russa de emoções, e agora ele estava sendo puxado para mais profundo nesse abismo. Laura surgiu na multidão, com um semblante pálido e determinado. Tauro não! Não vá com eles! Gritou, sua voz se destacando entre os murmúrios. Seu olhar exibia uma urgência que fez o coração de Paulo disparar, o que ela sabia que ele não sabia. Laura, o que está acontecendo? A pergunta saiu numa explosão de desespero. Ela balbuciou as palavras antes que o esbaforido e abalado Paulo conseguisse processá-las. Ana não é quem você pensa que é. Ela está no meio de algo que envolve sua família, Paulo. Você pode ser a única esperança dela. O frio que percorria a espinha de Paulo se intensificou. O que você quer dizer? O que você sabe sobre Ana? O oficial hesitou, os olhos refletindo um misto de empatia e tensão. Precisamos que você mantenha tudo isso em sigilo. O que estamos lidando não é um simples caso, é algo maior. Paulo estendeu a mão para Laura, sua mente girando como uma roda descontrolada. Diga-me a verdade. Ela olhou profundamente nos olhos dele, a tristeza escorrendo de seu olhar. Ana é sua filha, Paulo. Sua filha e Mara a sua mãe. As palavras cortaram como uma faca. O que ela disse parecia um verdadeiro pesadelo. Os rostos ao redor pareciam sumir, e Paulo sentiu seu mundo se desfazer. Não pode ser. Ele encarou Mara, que estava em choque, uma expressão de amor e pavor em seu rosto. Isso não pode ser a verdade. É verdade, Laura insistiu, sua voz firme. Mara foi forçada a deixá-los. Sua vida estava em perigo. O peso das palavras de Laura o esmagou. Ele agora estava no centro de um jogo, com vidas em risco e segredos que estavam enterrados. Eu não posso. Paulo balbuciou, a mente assoberbada. Ele mal conseguia organizar seus pensamentos. E foi então que, numa fração de segundo, um sussurro cortou o ar. Paulo, a verdade sobre a menina não é só isso. Todos se viraram e viram uma figura alta e magra aparecer, a pele escura brilhando sob a luz do sol. Era uma mulher com um olhar intenso que parecia atravessar a alma de Paulo. Ele nunca a viu antes, mas havia algo no jeito que ela se comportava.
como se estivesse carregando uma enorme carga. Você não conhece a verdadeira razão do que aconteceu, Paulo. Sua voz grave ressoou. Quem é você? A pergunta saiu quase em um grito. O pânico aumentava e o ar parecia pesado. Sou Vitória, e estou aqui para te avisar, ela disse, seus olhos escaneando a multidão. Amanhã, tudo pode mudar. Há mais em jogo do que você imagina. Antes que alguém pudesse intervir, uma explosão estourou do outro lado da rua. O som ensurdecedor e o impacto lançaram Paulo para trás, e a multidão se desfez em caos. Quando Paulo conseguiu se levantar, tudo estava nublado. Os homens táticos estavam em alerta total, e ele viu Mara e Ana sendo levadas, enquanto a figura de Vitória desaparecia na confusão. Aquela explosão tinha mudado tudo. Ele olhou ao redor, um nó na garganta, enquanto tentava entender. As revelações tinham alterado o cenário de uma forma inimaginável. Agora, as ruas pulsavam com um ritmo frenético, e Paulo estava prestes a descobrir que a verdade de sua vida ia muito além do que ele poderia ter imaginado. Foi então que um homem apareceu do nada, um rosto familiar. Era Ricardo, um antigo amigo de infância, que agora tinha um olhar sombrio e carregava um segredo que poderia destruir tudo. Paulo, precisamos falar, agora, ele disse, enquanto puxava Paulo para um canto, longe das vozes e do tumulto. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, com o coração acelerado. É perigoso. Eu sei o que está acontecendo. Você não tem ideia do que realmente envolve essa organização e o que eles querem de Ana. Ricardo falou, sua voz baixa e urgente. E o que eu vou lhe contar pode ser a sua única chance de salvar sua filha. A menos que você queira que tudo se acabe agora. As palavras de Ricardo foram como um golpe. Paulo se viu em um dilema. Tinha que decidir rapidamente se confiava nele. Mas uma sombra de desconfiança pesou em sua mente, e ele hesitou. Qual é o segredo, Ricardo? O que mais você sabe? E enquanto o amigo começava a falar, a multidão em volta parecia desaparecer, mas o mundo deles estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O clima estava tenso, e o caos parecia engolir Paulo. Ele olhou para Ricardo, a mente girando com as novas informações que acabara de receber. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, mas antes que pudesse perguntar mais, o barulho da multidão se intensificou. Um grito cortou o ar, e Paulo virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacou. Era Vitória, a mulher que havia aparecido antes, mas desta vez o olhar dela era diferente, mais intenso, quase frenético. Vá, Paulo, não confie em ninguém, ela gritou, seus olhos arregalados. O aviso a deixou agitada, como se as palavras dela fossem um grito de socorro. Paulo hesitou, o coração disparado. O que ela sabia? Mas antes que pudesse reagir, um grupo de homens táticos começou a se mover em direção a eles. O pânico tomou conta de Paulo, que puxou Ricardo para um canto. O que está acontecendo, Ricardo? Escute, a organização de que estamos falando é muito mais poderosa do que você imagina. Ana é o alvo deles. Você precisa entender, Paulo. Existe uma razão para tudo isso, e não é só sobre proteger a sua filha. Ele não tinha tempo para dúvidas. Paulo olhou para o grupo de homens que se aproximava. A tensão fazia seu corpo se enrijecer. Então, um dos homens do grupo parou em frente a ele, a expressão carregada. Gonçalves, seu passado está prestes a voltar com força total. Meu passado? Paulo estava confuso. Que passado? O que você quer dizer? E foi nesse momento que tudo mudou. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você realmente não sabe, não é? Você, Ana e até mesmo Mara estão mais conectados do que você pensa. Existe uma herança que você não sabe que carregava. As palavras dele ressoaram como um sino. Paulo sentiu a pressão em seu peito aumentar. A herança? O que ele não sabia é sobre si mesmo. A multidão ao redor sussurrava, e os olhares dos curiosos, bem como dos nervosos, se concentravam nele. Você é filho
de um dos principais líderes dessa organização. Uma organização que estava desaparecendo. Ana, sendo sua filha, é o último elo de uma linhagem que eles querem proteger. Ou destruir, continuou o homem com um tom gélido. E você, Paulo, fez parte de um plano que ainda não foi revelado. Isso não pode ser verdade. Paulo gritou, seu coração batendo descompassado. Mas a incredulidade começou a se misturar com uma sensação de familiaridade, como se tudo aquilo já estivesse escrito em um lugar distante, nas sombras de sua mente. Ele olhou para Ricardo, que havia se tornado uma fortaleza de tensão, seus olhos escaneando a multidão. Ricardo, você sabia disso? Eu não sabia que estava assim. Não entendi a profundidade e a conexão, ele respondeu, nervoso. Mas agora que tudo se desenrola, precisamos agir rápido, Paulo. Eles não vão parar até que você esteja em suas mãos. E no instante em que Ricardo pronunciou aquele aviso, um estrondo ressoou por trás deles. A explosão foi ensurdecedora e o chão tremia sob os pés. Cuidem-se, gritou Vitória, tentando alertá-los antes de ser arrastada pelo caos. Os homens começaram a correr e a multidão gritou em desespero. Paulo e Ricardo se viram cercados pela confusão, mas o olhar de Paulo estava fixo em Ana, que ainda estava com Mara. Distante e assustada. Ele tinha que protegê-las, não importava o que tivesse que fazer. É hora de decidir, disse Ricardo, puxando Paulo em direção a um beco. Você pode ficar aqui e arriscar perder tudo ou confiar em mim. A única chance de salvar Ana é confrontar essa verdade de uma vez por todas. Paulo levou um momento para absorver tudo. A herança, a conexão, o passado que estava prestes a deslanchar. Ele estava a um passo de um precipício, e essa verdade era tudo o que tinha. Uma decisão precisava ser feita. Uma nova determinação germinou dentro dele. Ele olhou para Ricardo. Vamos, disse com firmeza. Mas precisamos fazer isso agora. E enquanto se moviam rapidamente em direção ao desconhecido, a única certeza que Paulo tinha era que nada jamais seria como antes. O clima estava tenso, e o caos parecia engolir Paulo. Ele olhou para Ricardo, a mente girando com as novas informações que acabara de receber. As palavras dele ecoavam em sua cabeça. Mas antes que pudesse perguntar mais, o barulho da multidão se intensificou. Um grito cortou o ar, e Paulo virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacou. Era Vitória, a mulher que havia aparecido antes, mas desta vez o olhar dela era diferente, mais intenso, quase frenético. Vá, Paulo, não confie em ninguém. Ela gritou, seus olhos arregalados. O aviso a deixou agitada, como se as palavras dela fossem um grito de socorro. Paulo hesitou, o coração disparado. O que ela sabia? Mas antes que pudesse reagir, um grupo de homens táticos começou a se mover em direção a eles. O pânico tomou conta de Paulo, que puxou Ricardo para um canto. O que está acontecendo, Ricardo? Escute, a organização de que estamos falando é muito mais poderosa do que você imagina. Ana é o alvo deles. Você precisa entender, Paulo. Existe uma razão para tudo isso, e não é só sobre proteger a sua filha. Ele não tinha tempo para dúvidas. Paulo olhou para o grupo de homens que se aproximava. A tensão fazia seu corpo se enrijecer. Então, um dos homens do grupo parou em frente a ele, a expressão carregada. Gonçalves, seu passado está prestes a voltar com força total. Meu passado? Paulo estava confuso. Que passado? O que você quer dizer? E foi nesse momento que tudo mudou. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você realmente não sabe, não é? Você, Ana e até mesmo Mara estão mais conectados do que você pensa. Existe uma herança que você não sabe que carregava. As palavras dele ressoaram como um sino. Paulo sentiu a pressão em seu peito aumentar. A herança? O que ele não sabia sobre si mesmo? A multidão ao redor sussurrava, e os olhares dos curiosos, bem como dos nervosos, se concentravam nele. Você é filho de um dos principais líderes dessa organização. Uma organização que estava desaparecendo.
Ana, sendo sua filha, é o último elo de uma linhagem que eles querem proteger ou destruir, continuou o homem com um tom gélido. E você, Paulo, fez parte de um plano que ainda não foi revelado. Isso não pode ser verdade, Paulo gritou, seu coração batendo descompassado. Mas a incredulidade começou a se misturar com uma sensação de familiaridade, como se tudo aquilo já estivesse escrito em um lugar distante, nas sombras de sua mente. Ele olhou para Ricardo, que havia se tornado uma fortaleza de tensão, seus olhos escaneando a multidão. Ricardo, você sabia disso? Eu não sabia que estava assim. Não entendi a profundidade e a conexão. Ele respondeu, nervoso. Mas agora que tudo se desenrola, precisamos agir rápido, Paulo. Eles não vão parar até que você esteja em suas mãos. E no instante em que Ricardo pronunciou aquele aviso, um estrondo ressoou por trás deles. A explosão foi ensurdecedora, e o chão tremia sob os pés. Cuidem-se! Gritou Vitória, tentando alertá-los antes de ser arrastada pelo caos. Os homens começaram a correr, e a multidão gritou em desespero. Paulo e Ricardo se viram cercados pela confusão, mas o olhar de Paulo estava fixo em Ana, que ainda estava com Mara, distante e assustada. Ele tinha que protegê-las, não importava o que tivesse que fazer. É hora de decidir, disse Ricardo, puxando Paulo em direção a um beco. Você pode ficar aqui e arriscar perder tudo ou confiar em mim. A única chance de salvar Ana é confrontar essa verdade de uma vez por todas. Paulo levou um momento para absorver tudo. A herança, a conexão, o passado que estava prestes a deslanchar. Ele estava a um passo de um precipício, e essa verdade era tudo o que tinha. Uma decisão precisava ser feita. Uma nova determinação geminou dentro dele. Ele olhou para Ricardo. Vamos, disse com firmeza, mas precisamos fazer isso agora. Enquanto se moviam rapidamente em direção ao desconhecido, a única certeza que Paulo tinha era que nada jamais seria como antes. Mas, antes que pudessem alcançar o refúgio, um grito atravessou o ar. Paulo, não vá! O eco pegou-o de surpresa. Ele virou a cabeça e viu uma figura inesperada se aproximando. Uma mulher. Era Carolina, sua ex-esposa, que ele acreditava ter deixado no passado. Seu rosto estava pálido e seus olhos repletos de lágrimas. Carolina, o que você está fazendo aqui? A perplexidade tomou conta de Paulo. Como ela se atrevia a aparecer agora? Eu sei da verdade, Paulo. Eu sei sobre Ana. E sobre você. O tom dela estava carregado de urgência. Não a leve. É um jogo, Paulo. Eles estão jogando com vocês. Uma onda de choque percorreu Paulo. O que ela estava dizendo? No fundo, um pingo de esperança surgiu. Você sabe de algo que pode nos ajudar? Sim, Carolina continuou, com a voz trêmula. Ana não é sua filha. Na verdade, ela é o que sobrou de um experimento que a organização deseja ressuscitar. Eles vão usar você para conseguir o que querem. Você é parte de algo maior, uma peça desse quebra-cabeça. As palavras foram como lâminas afiadas, cortando a confiança que Paulo havia construído. Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, o mundo girando. As revelações que começaram como um fio de esperança, agora se transformavam em um horror indescritível. Você precisa acreditar em mim. Eles não vão parar. O que quer que você ache que sabe sobre Ana, não é real. Implorou Carolina, o desespero em seu olhar. Paulo olhou para Ricardo, que estava em choque. Ana não é minha filha. O que isso significa? O nó na garganta ondulava enquanto os ecos da verdade começavam a martelar sua mente. O grupo de homens táticos estava cada vez mais próximo, e a pressão aumentava. O tempo estava se esgotando. Ele agora enfrentava uma dúvida devastadora, sem saber em quem confiar. Precisamos sair daqui, gritou Paulo, sua voz carregada de pânico. Mas Ana, que estava escondida atrás de Mara, levantou a cabeça e gritou. Pai, mãe, esperem. Eu sei quem eu sou. A verdade estava prestes a se revelar em meio a uma tempestade de confusão. E o futuro deles estava mais incerto do que nunca. A multidão estava mergulhada em um silêncio profundo.
e as perguntas flutuavam no ar como uma névoa pesada. O que era real? E quem de fato era Ana? Paulo parou, confuso, enquanto Ana, com aquele brilho de coragem nos olhos, repetiu: Pai, mãe, esperem, eu sei quem eu sou. O caos à sua volta parecia ter parado por um momento. Cada pessoa na multidão, apavorada, estava presa na expectativa do que estava prestes a acontecer. Os olhares se voltaram para Ana, e a tensão cortava o ar gelado. Ana, o que você quer dizer? Perguntou Paulo, a voz falhando. O tempo não era amigo, e a abordagem dos homens táticos deixava uma sensação de pressentimento no fundo do peito. Não sou sua filha Damara. Eu sou parte de algo grande. Algo que nunca deveria ter sido escondido. Ana soltou a mão da mãe, dando um passo à frente, como se estivesse assumindo o controle de sua própria história. O olhar de Mara, por outro lado, era de desespero e amor misturado, como se estivesse vendo sua vida escorregar entre os dedos. Num movimento súbito, Carolina interveio, a voz decidida. Ana, você precisa ter certeza do que está dizendo. A vida da sua mãe e a sua estão em risco. Eu sei, gritou Ana. Não estou aqui por acaso. Estou aqui porque é o que devo fazer. Paulo a observou, seu coração dividido entre a proteção e a verdade. Ali estava a menina que ele pensava ter perdido, como um pedaço de si, agora se erguendo como uma força. A coragem dela era avassaladora. Ana, o que você tem a dizer? Agora é hora. A pressão aumentava e um silêncio absoluto tomou conta. Eu sou a última de uma linhagem que a organização quer apagar. Estou aqui para desvendar esse mistério, e se eu não fizer, todos nós estaremos em perigo. As palavras dela ecoavam com um poder que ninguém esperava. Um murmúrio percorreu a multidão. Os curiosos e os apavorados absorviam aquilo, mas não havia tempo. Os homens táticos se aproximavam, e Paulo não podia hesitar. Ele se virou para Ricardo, que estava tão perplexo quanto ele. Devemos agir agora. A situação mergulhou na frenética necessidade de ação. Ele olhou uma última vez para Ana e Mara, os rostos iluminados pelas luzes criadas pela pensão no ar. Segurem-se, gritou Paulo, e juntos eles correram, buscando uma saída. Antes que pudessem se afastar, uma explosão emite um ruído ensurdecedor atrás deles. O chão tremeu, e granadas de fumaça começaram a ser lançadas, criando um caos ainda maior. Ai, meu Deus! Mara gritou enquanto envolvia Ana em seus braços, protegendo-a dos detritos que caíam. Vá, agora! Paulo gritou, puxando Ana e Mara por um beco que parecia afastá-los da destruição, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. O que ele realmente sabia sobre aquela menina corajosa? E qual era a verdade que pululava nas sombras de seus passados? Enquanto corriam, Vitória apareceu uma vez mais, hábil e ágil, guiando-os. Este é o segredo dos seus destinos. Você precisa abrir os olhos. Ela chamou, mas desapareceu atrás da cortina de fumaça. O destino deles estava entrelaçado, e Paulo se sentia carregando o peso de tudo o que não entendia. Finalmente, eles encontraram um abrigo atrás de uma parede. Ofegantes, se olharam. O coração de Paulo ainda batia rápido. O nó em sua garganta era palpável. Eu não sei o que vem a seguir, disse ele, buscando coragem nas feições de sua família improvável. Mas juntos enfrentaremos qualquer tempestade. Ana sorriu, então, inesperadamente. Ela puxou um cordão que estava escondido sob sua roupa. Eu encontrei isso antes da confusão. Pode ser importante. Era um amuleto reluzente. Todos ficaram em silêncio, absorvendo o significado daquele pequeno objeto. Paulo olhou aquele cordão e sentiu algo profundo em seu ser se conectar. O mistério aumentava e a sensação de que nada nunca mais seria o mesmo o invadiu. E enquanto olhavam para o futuro, se uma nova verdade emergisse entre eles, um eco de esperança começou a se formar em meio à incerteza. O que viria a seguir era apenas o começo de uma nova jornada e, ao mesmo tempo, o fim de outra, coberta por segredos e revelações. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Se você ainda não se inscreveu,
Faça isso imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam sentir essa emoção. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo.